Vocês pediram e a gente vai atender. Semana passada eu perguntei qual o tema que vocês gostariam que a gente abordasse nessa série de vídeos nossos. E sem dúvida o tema número 1 foi tópicos relacionados à epilepsia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma série de vídeos cobrindo desde a parte bem básica, essencial, fundamental para diagnosticar esses casos, até a parte um pouco mais avançada de diagnóstico e tratamento. E é um tema que eu fico muito feliz em falar, gente, porque foi por aquelas eventos da vida, né? aquela sorte de encontrar um cão epilético no segundo ano da faculdade, que fez que eu decidisse ser quem eu sou hoje, um neurologista veterinário. Então eu fico muito, muito feliz de poder falar sobre epilepsia canina, sobre crises epiléticas caninas e compartilhar isso com vocês, tá? Então, o que a gente vai começar? Vai começar com o caso dessa semana, para ilustrar um ponto crítico sobre essa caracterização do que é uma crise epilética. Esse caso a gente recebeu essa semana, sendo encaminhado como tendo o quê? Tendo uma crise epilética, uma convulsão, uma crise convulsiva. Só que esse paciente, se a gente olha bem para ele, ele não está tendo uma crise epilética. O que ele está tendo? Ele está tendo uma crise vestibular. A face dele está quieta, ele está caindo, ele tem movimento dos membros, ele cai. Mas ele não tem uma crise epilética. Então, o primeiro ponto, gente, é este, tá? A gente precisa saber disso. Tem vários eventos episódicos que se parecem crises epiléticas. E no mínimo um terço dos casos encaminhados como epilepsia, casos refratários que não respondem ao tratamento, eles não respondem ao tratamento por quê, gente? Porque eles não estão tendo crises epiléticas. Este paciente aqui, que a gente atendeu 25 anos atrás, muitos anos atrás, em Palotina, olha o chão, quem estudou em Palotina vai reconhecer o chão do ambulatório. Esse caso veio de uma cidade vizinha, com histórico de epilepsia, refratário ao tratamento, só que o que ele tinha? Ele tinha um problema vestibular central, olha a inclinação da cabeça dele. Por isso é que já 2 anos atrás, a gente já gravou um videozinho focado exatamente nisso. Como é que a gente diferencia uma crise vestibular de uma crise epilética? Depois eu vou colocar o link desse vídeo. Isso, assim, há muito tempo. Então, assim, é muito importante que a gente saiba como fazer essa diferenciação, principalmente para a crise vestibular, que é o mais frequente, mas todos esses outros eventos episódicos que se parecem crises epiléticas. Lembrando a todos o que a gente já falou algumas vezes. Qual que é o melhor tratamento para esse paciente? O melhor tratamento é um diagnóstico correto. Se a gente não tem o diagnóstico, gente, fica muito difícil a gente fazer o tratamento correto. Então, ponto-chave, 1/3 dos casos encaminhados, então 1 de cada 3 cachorros que você recebe, que eu recebo, vindo como tendo epilepsia, eles não têm epilepsia, eles têm alguma outra doença, algum outro evento episódico que se parece com uma crise convulsiva. Só que, obviamente, a família não tem condições de saber, o meu cachorro caiu, está se debatendo, pedalando, nossa, eu vou levar ali pro Dr. Paulo, pro Dr. João, porque esse meu paciente agora ele está tendo uma crise vestibular aguda. Lógico que não, gente. Ele sempre vai olhar para o cachorro e vai trazer para nós como sendo o quê? Uma convulsão. Se a gente não tem a percepção de saber que existem outros episódicos, outros diagnósticos diferenciais para isso, a gente pode seguir uma linha completamente equivocada, porque a gente raramente vai ver esses pacientes. Então, a gente tem que usar o quê? O histórico e neurologia movimento, gente. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Vídeos desses casos para tentar ajudar vocês na caracterização do que é isso. Antes, vamos só estabelecer 2 pontinhos bem importantes. Tem muito mais para falar isso, mas vamos focar só em 2. O que é uma crise epilética, uma crise convulsiva, o que é uma convulsão? Porque convulsão não é o termo mais apropriado hoje em dia. É um período bem definido de função encefálica cortical alterada, tá? Com excesso de ativação cortical e excesso de movimentos, geralmente excesso de movimentos. Em qual parte do corpo? No corpo inteiro? No corpo inteiro, se a gente estiver falando uma crise epilética generalizada. Mas muitas crises, elas têm a característica de serem focais e focais com generalização secundária. E
Como é que eu reconheço esse aspecto focal, que é o começo, e talvez só o que é a crise inteira nos casos focais? Por envolvimento da face. A face, a gente já vai mostrar isso bem, tá? Vai enfatizar muito esse ponto. Segundo ponto, qual que é o prognóstico para cachorro com crise epilética? Não existe isso. Por que não existe? Posso perguntar, qual é o prognóstico para um cachorro com tosse? Tosse e crises epiléticas são a mesma coisa. Eventos paroxísticos de início agudo, desaparecimento agudo. A gente vai falar do prognóstico com cachorro com tosse? Não vai. Mas ninguém fala, eu atendi 2 cachorros com tosse hoje. Mas fala, hoje eu atendi 2 cachorros com convulsão. E aí entra esta confusão do que é crise epilética, convulsão, crise convulsiva, sinal clínico, e epilepsia, diagnóstico. A gente fala em prognóstico quando a gente tem diagnóstico. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir isso daí. Crises epiléticas, crises convulsivas, têm muitas etiologias. Elas podem ser neurológicas, intracranianas propriamente ditas, ou secundária a um processo tóxico, um processo metabólico que afeta o corpo como um todo. Então, depois a gente vai falar isso daí. Mas o primeiro ponto agora é caracterizar que a gente realmente está lidando com uma crise epilética. Como é que a gente faz? Observa a face do paciente. Presta atenção na face. Este cachorro teve isso durante o hospital. Eu fiz esse vídeo, tá? Mas isto não é comum. Ou talvez não é comum. Deixa eu corrigir o que eu acabei de falar. Na verdade, isso não é muito frequente, mas isso acontece, é infrequentemente observado. Porque aqui no nosso serviço de neurologia, na Ohio State University, a gente vê isso daí? A gente vê. A gente que eu quero dizer, mais nós, com um nível de experiência razoável. Os nossos alunos do 4º ano, que estão com a gente ali, muitas vezes, quando estão bem em cima do cachorro, não conseguem perceber isso daí. Ou, o que a gente já viu muitas vezes, inclusive no nosso curso em São Paulo, que a gente já vem ministrando há 10 anos, é que vê isso aí, mas não sabe o que é. E aí, qual a tendência natural da gente, né? Pessoal, a gente ignora. Não sei o que quer dizer, não deve ser nada. Isto é uma crise focal. Esse paciente estava tendo crises focais. Aí você fala, mas o que era? Era só esse movimentozinho da pálpebra? Era só esse movimentozinho da pálpebra. Só aquilo ali do olho esquerdo? Mas será? Bom, eu vou mostrar um que tem um pouquinho mais de movimento, então, para facilitar. Olha esse gato. Também tem movimento da pálpebra, mas agora tem o quê? Tem movimento dos lábios. Gente, envolvimento de músculos da expressão facial é essencial para a caracterização de crises epiléticas. Tá? É essencial. Aí você fala, mas por quê? E esse gato está tendo sinais autonômicos, está tendo cealorreia, que aí a gente já está num quadro um pouquinho mais severo, né? Aqui, a gente tem um quadro generalizado, como a gente vê, com envolvimento da face e envolvimento dos 4 membros. Essa é uma crise generalizada, que eu estava mostrando para vocês, eram crises focais, tá? Olha como o envolvimento da face é bem severo, gente. Agora, assim, por que isso daí? Por quê? Olha aqui, a gente não tem imagens que representem o córtex motor do cão ou do gato como a gente tem para humanos. Essa aqui é a representação, a organização somatotópica do córtex motor em humanos, tá? Olha quanto do nosso córtex motor que é dedicado à face. É a face e as mãos, gente, que a gente pode ver 70% da representatividade. Mas a gente precisa das mãos para quê? Para fazer cirurgia, para tocar instrumentos, para tanta coisa. Os cães não. Então, qual é a parte do córtex, qual a principal parte do córtex motor que vai estar sendo representada? A face. É a representação facial que domina o córtex motor do cão, do gato, das espécies de animais, de modo geral, dos mamíferos, tá? Então, a avaliação da face é essencial. E para deixar isso bem claro, porque assim, falar, não tenho certeza, bom, coloca aqui um porco, tá? Isso qualquer espécie. É na face que a gente pode prestar atenção. Olha como é que ele tem esse movimento do focinho dele, você pode falar, mas eu não sei se isso é uma crise, não, acho que não. Está só dando uma cheiradinha, dando uma cafungada, alguma coisa. Continua prestando atenção que você vai ver como isso vai evoluir, como isso vai progredir. Começa com um movimento pequenininho. Por isso que o primeiro caso que eu mostrei, aquele chihuahua, tinha pouquinho de envolvimento. Aquilo pode evoluir para piorar como algo assim? Claro que pode. Tá? Claro que pode. Olha agora alguém vai questionar que isso é uma crise epilética? Agora não mais. No começo, talvez não fosse, mas era, gente. Então, assim, ponto crítico do reconhecimento de crises epiléticas. Tem que focar na face, não no corpo.
Por que eu coloco essa imagem aqui? Porque é muito comum a gente pegar vídeos mostrando o cachorro por cima ou mostrando o cachorro por trás. Pode ser que o traseiro dele seja a coisa mais linda do mundo, mas o traseiro dele não tem interesse nenhum nesse momento, tá? A gente está pedindo um vídeo, a gente quer avaliar o quê? Para determinar se aquele evento episódico, se aquela crise que está acontecendo é uma crise epilética ou não. E para isso a gente precisa ver a face dele. Então a gente tem que instruir as famílias, que é esse o ponto crítico que a gente precisa, tá? Quando chegar um caso para nós falando que o paciente está tendo convulsões, está tendo crise epilética, tenta caracterizar para ver o histórico, ver o envolvimento, pergunta da face, o que infelizmente muitas pessoas não conseguem lembrar porque eles estão nervosos, estão estressados, né? Mas tenta conseguir o melhor histórico possível e, obviamente, gente, o exame neurológico é o ponto crítico para o diagnóstico correto dos problemas neurológicos. Então, fazendo um exame neurológico bem feitinho ajuda muito, porque aí a gente consegue, pelo exame neurológico, muitas vezes fazer essa caracterização se o problema é mais vestibular ou se é um problema mais lado epilético ou daqueles outros, vários outros diagnósticos diferenciais, tá? Inclusive, como eu já falei, depois eu vou colocar o videozinho que a gente já gravou uns 2 anos atrás sobre essa diferenciação. E quem quiser aprender mais sobre a parte vestibular, a gente vai fazer um mini curso só da parte vestibular, um fim de semana agora em abril. Eu já vou mostrar agora aqui os Instagrams, que você pode encontrar mais informações. A gente já está com muita gente inscrita, gente. Se quiser, não bobeia, porque a gente realmente tem vagas limitadas, tá? Mas ano que vem talvez a gente ofereça de novo. Mas agora, em abril do ano que vem, a gente vai... abril do mês que vem, desculpe, a gente vai oferecer isso daí. Então, se você gostou desse conteúdo, por gentileza, compartilhe com outros colegas. O último vídeo que a gente fez, eu sou extremamente grato a todos vocês que estão assistindo e assistiram, porque assim, atingiu milhares de pessoas, que me deixa muito feliz. Por quê? Por que a gente está gravando isso, gente? Com o puro e simples objetivo de elevar o nível da nossa medicina veterinária. É isso. E como é que a gente eleva o nível da medicina veterinária? Através do conhecimento. Infelizmente, muita gente não gosta de neurologia. Então, a gente tenta desmistificar a complexidade da neurologia com esses vídeos, com os nossos cursos, com as nossas palestras. Tá? Então, aqui estão nossos Instagrams, tem um monte de material gravado, gente. Quem quiser dar uma olhada lá nos vídeos nossos. Tem também o site e tem alguns desses vídeos, eu vou fazer esse vídeo também em inglês. Se você quiser treinar o seu inglês, segue ali o neurology.vet, que você vai ver os mesmos conteúdos praticamente gravados na língua inglesa. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.